Olá, meus caros, beleza? Meu nome é o professor Fábio Betil. Hoje a gente vai conversar sobre botões, Arduino e o uso de botões. E a gente vai usar para isso o Tinkercad de novo, a interface que você já conhece. Lembrando, para quem ainda não viu, não conhece ou não mexeu, tem vídeos, eu vou colocar todos eles na descrição desse vídeo aqui, todos os links para os outros vídeos que a gente fez no passado. A ideia, de novo, é ser o vídeo mais rápido possível, mas vamos ver o que eu consigo fazer. Primeiro, vamos colocar o Arduino aqui no Tinkercad, né? Colocando o Arduino, aparece a versão ali, você dá um clique e coloca o Arduino onde você quer. Vamos colocar um protoboard aqui, que é a placa de teste, que eles chamam aqui, opa, sempre abrindo isso. Placa de teste, para a simulação. Placa, se colocar placa, ele aparece uma vazia aqui, ó. Você pode usar ela. Então essa é a nossa placa de teste. Vamos colocar o botão, que é a nossa aula de hoje. Botão. Tá? Repare primeiro o detalhe. Notem que o botão eu vou colocar no meio do protoboard, bem na ligação entre as duas trilhas. Não coloque ele aqui, não coloque ele em cima. Coloque ele entre a parte de cima do protoboard e a parte de baixo, exatamente no meio. Esse é um ponto importante. Outra coisa que é importante você reparar é o seguinte. Repare que as pernas aqui do componente, os terminais do componente, eles estão para baixo. Eu falo isso porque, ó, vamos rotacionar com a letra R aqui, ó. Ele pode ficar inclinado assim também, ó. Aqui ele não faz a conexão direito, então ele não pode ficar desse jeito com os terminais para o lado. Eles têm que ficar um terminal para cima e um terminal para baixo. Então repare como é diferente a conexão de um com o outro. Aqui no protoboard, aqui no Tinkercad, não tende a dar muito problema, porque quando você pega o componente ele já está na posição certa. Mas quando você vai usar o componente físico real, cuidem com isso, sempre para que ele esteja na vertical. Então, que a perna do componente, o terminal do componente aqui, ó, ele sai para cima e não para os lados. Então, esse é o primeiro erro que a galera acaba cometendo. Tá? Segunda coisa que a gente precisa, obrigatoriamente, a gente precisa de um resistor. Existe como fazer sem o resistor. Tá? Nessa aula aqui eu vou mostrar com o resistor, que, digamos assim, é o mais clássico. Tá? Não tem erro, tá? E ele é mais sossegado. Vamos rotacionar o resistor. Olha onde eu coloco o resistor. Tá, eu coloquei aqui embaixo e vamos colocar um de 10K. Cuidado, vejam se você realmente lembrou de colocar os 10K aqui no resistor. Ele muda de cor aqui, ó, ele fica laranja. Tá? Então repare que um dos terminais aqui do resistor, ele está batendo junto com o terminal da esquerda. Tá? Agora vamos ligar os fios, vamos ligar o GND no GND. Lembrando sempre de colocar preto, cor preta, importante. 5 volts. A gente vai ligar lá em cima agora nos 5 volts. Respeitando sempre a cor dos fios, vermelho, 5 volts, vermelho, tá? Agora, por sua vez, eu vou ligar esse lado esquerdo do botão, esse lado aqui, o esquerdo do botão, eu vou ligar ele direto nos 5 volts, tá? Vermelho também, porque ele está ligado nos 5 volts. E esse lado aqui, direito do resistor, eu vou ligar no GND, por isso do preto, tá? Então essa é a ligação básica. Um lado vai entrar no positivo. Cuidado que se você colocar esse fio para o lado de cá, já não funciona. Se você colocar o resistor para cá, também não funciona. Então a ligação tem que ser exatamente igual a essa que está aqui. Tá? Então do lado esquerdo do botão, sai e vai para os 5 volts. Do lado direito do resistor, sai e vai para o GND. Tá? A ligação que é entre o botão e o resistor, que está aqui, é que vai sair para o Arduino. Então, aqui existe uma conexão, ó. Do lado direito está o resistor, do lado esquerdo está o botão. Então, entre bem nessa parte onde está ligado o botão junto com o resistor, você vai tirar o fio que vai lá para um pino digital. Então, lembrando, a gente vai usar o pino digital, pode ser o 2 aqui. Sempre evitem usar o 0 e 1, porque o Arduino usa ele internamente. Tá? Então, aqui, ó, eu liguei no pino 2. Então o pino 2 agora vai funcionar como uma entrada, ele vai pegar o sinal que esse conjunto de componentes vai enviar para ele e vai mandar para cá. Tá? O que é importante vocês perceberem? O botão, ele fecha a conexão, quando vocês apertam o botão, ele fecha a conexão entre esses dois terminais aqui, junto com esse. Então a conexão que ele faz é nesse sentido, ó, tá os dois terminais assim, quando você aperta ele conecta nesse sentido. Tá? Então, quando está aberto, quando você não está clicando, este lado do botão, que é tudo ligado junto, essa perna aqui, esse terminal junto com esse terminal, e esse terminal é junto com esse terminal. Internamente ele é assim. Quando você pressionar o botão, ele conecta o lado esquerdo com o lado direito.
Tá? Então ele vai fazer a conexão desse GND, né, desses 5 volts, com o resistor e, consequentemente, com esse fio verde, que é a entrada do 2. Tá? Então, quando você do pino 2. Quando você pressionar o botão, ele vai pegar esses 5 volts daqui, vai passar pelo botão, vai entrar, não vai pelo resistor para o GND, porque o resistor tem uma resistência, ele impede a passagem, ele vem direto para cá e entra aqui. Então, quando apertar o botão, ele vai jogar os 5 volts pelo fio verde aqui, diretamente aqui, que é o high, que é o ligado. Tá? Quando você soltar o botão, ele fica conectado pelo GND, aqui não tem conexão mais, então é como se eu tirasse o botão dali, então não existe mais essa conexão daqui para cima, desse ponto para os 5 volts, então ele fica conectado apenas pelo resistor, fica conectado no GND através do resistor que está aqui de 10K. Tá? Então ele fica mandando o low, que é o desligado. Então soltei o botão, ele manda um low, apertei o botão, ele vai mandar um high para lá. Tá? Esse é o funcionamento eletrônico básico do circuito. Vamos ver o código. Vamos primeiro colocar lá em texto, que é o que a gente sempre usa. Tá? Vamos fazer um exemplozinho. Primeira coisa, em vez de output, agora o botão é um input. Então vamos colocar um input. E vamos criar uma variável, vamos chamar de variável pin bot. E vamos criar ela lá em cima. Vamos fazer ela inteira pin bot. No meu exemplo, eu coloquei o pin bot no pino 2. O botão está ligado no pino 2. Outra coisa que eu tenho que fazer, vou apagar esse exemplo que veio aqui. Olhe com a indentação, sempre abriu chave, você identa o código, dá um tab para cá, ó, deixa uma tabulação para lá. Tá? Aí eu vou usar um comando agora para ler o valor do botão. E o nome desse comando é digital read. Então eu vou ler uma entrada digital. Qual entrada digital? Essa daqui, que é o pin bot. Quando eu chamo essa função, ele vai lá no pino 2 e lê o valor que está lá. Tá? Ele lê o valor que o botão está naquele momento. Se estiver pressionado, vai estar high. Se estiver não pressionado, ele vai estar low. Só que eu tenho que jogar isso para dentro de uma variável. Então vamos criar uma variável nova aqui. Valor do botão. Valbot. Vamos criar a variável lá em cima também, igual a gente fez essa. Vamos criar mais uma aqui, valbot. Valbot, não precisa inicializar com nenhum valor, porque ela vai ler esse valor do valbot nesse momento aqui, ó, que ela está lendo. Isso aqui já está funcionando. É o que você precisa. O básico para você fazer funcionar o botão é isso. Então você tem que definir uma variável que é o pino. Na verdade é opcional, você sabe que poderia colocar o pino aqui. Vai fazer o pin mode para dizer que aquele pino 2 vai ser uma entrada e lá está ligado um botão. Tá? Aí por sua vez você vai ler o valor dessa entrada digital, que é a 2, que está aqui, e vai pegar o valor que eu li e jogar isso para dentro de uma variável bot. Claro que isso aqui já funciona, eu posso colocar um if, fazer alguma coisa embaixo, mas a gente vai colocar aqui um serial só para a gente imprimir isso. Serial.begin 9600, que é a velocidade da porta serial, e aqui a gente vai mandar imprimir. Serial, isso é só para teste, serial.println, só para ver funcionando. Na verdade, isso daqui, essa segunda parte que eu estou fazendo, não interfere em nada no funcionamento do botão. É só para eu pegar, ler o valor, eu vou, println, quase consegui, println. Então assim, eu vou ler o valor lá da porta do botão e vou agora imprimir aqui, ó, o valor que eu li. Tá? Lembrando que ele vai aparecer aqui embaixo, ó, no monitor serial. Vamos lá, iniciar simulação. Deixar o botão mais para cá. Diminuir um pouquinho o zoom para a gente enxergar ele inteiro. Abrir o monitor serial e vamos ver o que ele está imprimindo. Está imprimindo 0. Zero por quê? Porque o botão não está pressionado, então ele não consegue mandar os 5 volts daqui para cá. Os 5 volts não chega aqui no pino verde, que é o que está conectado no pino 2. Quando eu pressionar o botão, ele vai conectar os 5 volts no verde. Tá? E lembrando que você está sempre em looping aqui, ó, lendo, que é o que ele está imprimindo. Tá? Não parece, mas ele está imprimindo. Tá? São vários zeros que ele está imprimindo um embaixo do outro. Quando eu apertar o botão, você vai ver. Então ele está lendo, imprimindo a todo momento. Tá? E aqui, consequentemente, ele está lendo o pino durante esse tempo aqui, ó, de execução. Vamos apertar o botão. Apertei o botão agora. Ó, ele começa a ler o valor 1. Por quê? Porque agora eu estou com o botão pressionado. Eu continuo pressionando o botão. Ele está mandando os 5 volts por aqui para entrar dentro desse pino 2. Tá? Então sempre ele está lendo. Então, ó, cliquei no botão, ele mostra 1. Tirei o dedo do botão, ele mostra 0. Apertei, soltei, soltei.
Tá? Tem um atrasozinho minúsculo ali por causa da rede, por causa do Tinkercad, ele roda no servidor, né? Então ele acaba sendo um pouquinho mais lento em algumas requisições que você faz. Isso aqui é o básico do botão, é o mais trivial para mexer com ele. Vamos parar a simulação aqui. Tá? Eu poderia inverter também, fazer o botão funcionar ao contrário, quer ver? Agora, do jeito que ele está funcionando desse jeito, eu coloquei o botão. Quando eu solto o botão, ele manda 0, que é o low. Quando eu aperto o botão, ele manda o high, que é 1. Assim está funcionando agora. Eu poderia inverter, quer ver? Se eu colocar o resistor lá para cima, é outra forma de trabalhar. Posso pôr o resistor aqui, e agora eu vou ligar. O resistor vai para lá, e o botão vai para o GND. Então o botão vai para o GND e o resistor. Então, liguei agora, inverti, troquei um pelo outro. O resistor está indo para 5 volts e o botão está indo para o GND. Aonde que eu ligo no Arduino? Na conexão entre o resistor e o botão, igual eu fiz antes. Então a conexão entre o resistor e o botão vai sair um fio, tá? Sempre é assim, e vai lá no pino 2. Agora o que vai acontecer? Repare, se eu não pressionar o botão, não pressionei o botão, não existe conexão entre esse ponto e esse, está aberto. Significa que esse GND não chega aqui. Então, se eu estou sem o botão pressionado, ou tirar o botão dali até, se você pensar, o que ele vai fazer? Os 5 volts através do resistor vai entrar aqui, ó, nesse fio verde. Então, ele vai entrar 5 volts. Então, toda hora ele vai ficar 5 volts, que é o high, que é o 1. Então, vai ficar 1 ligado, 1. Quando eu apertar o botão, ele vai conectar esse verde aqui, ó, através do botão no GND, e vai mandar o low. Então ele vai funcionar invertido do que ele funcionava antes. Quer ver? Vamos testar. Ó, tá mandando 1. Por quê? Porque eu não estou pressionando o botão, tá ao contrário do outro. E ele tá sempre mandando 5 volts através do resistor para lá. 5 volts, que é o high, 1, ligado. Tá? Quando eu apertar o botão, eu vou conectar esse fio no GND, que é o 0, que é o desligado, que é o low. Ó, cliquei, ele vai mandar o 0. Então ele está trabalhando invertido. Então eu posso fazer o botão trabalhar da forma normal ou invertido. Isso é comum na eletrônica, a gente chama de lógica invertida, tem vários componentes que trabalham invertido. Existe até como eu fazer o LED acender ao contrário, eu mando um 0 para o LED acende. Tá? O botão também funciona assim, então é comum na eletrônica fazer esse funcionamento. O que eu poderia fazer daqui em diante? Por exemplo, daqui em diante eu poderia agora colocar um if aqui, ó, para testar. If, botão, vamos pôr ali valor botão, aqui vai da tua lógica, eu não vou avançar muito aqui, que é só para entender. If botão for igual a high, tá? Faça alguma coisa, sei lá, comando. Coloquei em comentário ali, para ficar, você pode fazer qualquer comando, lembrando que no if, se você tiver mais de uma linha, você é obrigado a colocar a chave, menos de uma linha, a chave é opcional. Então, ó, eu poderia fazer assim, um teste. Se botão for igual a high, faça tal coisa, tá? Posso pôr um else também, else, faça, tá tudo invertido hoje, else, faça outra coisa, comando 2. Então aqui vai a lógica, você pode usar switch case, else, else for, ou o que for, depende do que se quer fazer na atividade agora. Então esse daqui é só o básico para mostrar, lembrando que o botão eu deixei ele agora invertido, tá? Façam as atividades para poder ir praticando e evoluindo em cima disso. O botão, digamos assim, até onde vocês viram agora, é um dos mais chatinhos de mexer, o botão, porque ele tem 4 perninhas e a galera acaba confundindo. Mas se ligar exatamente assim, do jeito que eu mostrei, principalmente esse aqui que é o clássico, com o resistor aqui embaixo, que eu tinha feito antes, ó, esse daqui, tá? Ele funciona bem tranquilo, beleza? Mas era isso por enquanto, deixa eu só apagar esse daqui, parar a simulação, parei ali, tá? Só encerrando esse cara aqui, ó. Opa, tá aqui o código, tirar o código daqui. Então assim, esse daqui é o funcionamento clássico do botão, né? Então vai o botão e o resistor. Espero que tenha ajudado, que isso resolva, que você consiga. Caso necessário, assista os vídeos anteriores, tá? Caso necessário, assista esse vídeo mais de uma vez, vá fazendo passo a passo, para o vídeo, dá um pause e tenta executar também no Tinkercad, beleza? Falou, hasta!